Paz, meu irmão, como você está? Espero que esteja bem. Esse irmão aqui do meu lado é o irmão Ayer. O Senhor trouxe uma palavra através da vida dele sobre como devemos permitir que o Senhor limpe os nossos caminhos. Eu fui muito edificado e tenho certeza que você também vai ser, irmão. Vamos lá para a trincheira? Vamos abrir, irmãos, no Salmo 119, verso 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito dos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Então o salmista ele começa o seu ensino aqui nos fazendo uma pergunta. Com que purificará o jovem o teu caminho? Mas eu quero estender essa pergunta não só para os jovens, mas todo aquele que está na igreja. É porque a palavra do Senhor é para todos nós, para todas as idades. Então essa mesma receita é para toda a igreja. Com que vamos purificar o nosso caminho? Com que o nosso caminho se tornará limpo? Aqui nós vemos nessa passagem, nada é produzido por nós. Tudo que eu faço, tudo que eu possa produzir e pensar, irmãos, isso não tem poder de purificar, de limpar o nosso caminho. Então aqui ele dá algumas receitas, como fazer os nossos caminhos puros aos olhos do Senhor. Porque lá em Provérbios também fala que o caminho do homem é puro a seus próprios olhos. E não é verdade isso. Muitas vezes nós fazemos coisas que aos nossos olhos parece que está correto, estão limpos, estão puros. Mas quando nós colocamos a luz da palavra, nós percebemos que não é bem assim. Os nossos caminhos, o caminho do homem é um caminho mau. Só nos afasta do Senhor, só nos afasta da sua palavra. Por isso que devemos andar humilhados diante do Senhor, para que o Senhor nos coloque no bom caminho dele. Deus Senhor, mas o Senhor nos fala e nos dá uma receita de como tornar os nossos caminhos limpos. Vivemos diante de uma geração má e incrédula. Vivemos diante de uma geração que os seus caminhos são tortuosos e não limpos. Mas a igreja, ela tem na palavra uma referência de como tornar os seus caminhos limpos, diferente dessa geração. Amém? Nós somos a geração eleita no Senhor. Então essa geração eleita no Senhor, por certo, ela tem caminhos limpos. Amém? E ela se dedica a alguma coisa. Ela está focada em alguma coisa. Nós temos que limpar o nosso caminho e manter o nosso caminho limpo diante do Senhor. Então aqui no Salmo 119, ele começa falando, ele faz uma pergunta, como? E depois ele mesmo responde, o salmista, observando. Isso é uma experiência importante nesse tempo, de observar. Porque vivemos numa geração, irmãos, que não se observa mais nada. Cada um quer criar alguma coisa, estabelecer suas próprias regras. Mas no Senhor, Ele nos aconselha a observar. E quando nós começamos a essa prática, né, irmãos, de observar, a importância de ver, de olhar, de pôr os nossos olhos em quê? Em quem? E quando? Cristo, todo o tempo. Os nossos olhos devem estar em todo o tempo naquele que tem uma palavra que pode limpar o nosso caminho. Nós lembramos da vida de Josué. Lembra da vida de Josué que nós mencionamos na reunião passada? Qual era a experiência de Josué? Ele estava ali na tenda quando? Em todo o tempo. O que Josué fazia? Observava. E isso para a vida de Josué foi de grande valia, irmãos. Porque ele sabia, ele conhecia, ele tinha certeza no coração. Tudo isso foi gerado nessa experiência dele de estar ali na tenda observando em todo o tempo. Dia e noite ele estava ali observando tudo que Moisés fazia, todo o movimento de Moisés. Ele não falava, mas ele observava.
Então que o Senhor, irmão, possa nos dar olhos de ver, de observar o Senhor, observar o que é certo, pôr os nossos olhos naquilo que é certo. Então aqui o salmista, ele no verso 10 tem umas palavrinhas chaves, né? Então observar, né? No verso 10 tem uma palavrinha chamada busquei. Não tem aí no verso 10? Busquei. No verso 11, escondi. No verso 12, ensina-me. No verso 13, com os seus lábios ele declarou. No verso 14, folguei no caminho do Senhor. No verso 15, meditarei. No verso 16, recrear-me-ei. Então todas essas coisas, irmãos, ela traz para a nossa vida, ela nos dá uma condição do nosso caminho ser purificado. Nós precisamos de exercitar essas coisas diariamente, diante do Senhor. Então são essas coisas que vai mudar o meu coração, que vai impactar o meu coração. Às vezes nós queremos que o Senhor mude alguma coisa na minha vida, mas eu não pratico nenhuma dessas coisas. Eu não paro diante do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Josué. Vamos abrir aqui em Êxodo 33. E falava o Senhor a Moisés face a face, com qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então o conselho que o Senhor deu ali no Salmo 119, em observar. Então Josué praticava já isso, de estar ali diariamente observando todo o movimento de Deus. Tudo que Deus fazia, ele estava atento. E o seu coração, ele desejava essas coisas. E isso causou na vida de Josué uma experiência, irmãos, um resultado maravilhoso. Isso transformou a vida de Josué. Josué alcançou diante de Deus confiabilidade. Nós precisamos de ganhar o coração de Deus, ganhar a confiança do Senhor. Se nós queremos servir na casa do Senhor, primeira aula é ficar diante do Senhor, é ser fiel às coisas do Senhor. Josué era servidor de Moisés, mas nessa fidelidade para com Moisés, o Senhor confiou algo na mão de Josué, futuramente. Isso não é de uma hora para outra, mas nós precisamos exercitar, irmãos, estar diante do Senhor, observando, aprendendo. Os melhores alunos são aqueles que observam. Não tira o olho do professor, não tira os olhos do seu mestre. Ele está ali aprendendo dia a dia. Se você abrir aqui no livro de Deuteronômio agora, como devemos estar diante do Senhor todos os dias, lendo a sua palavra, aprendendo com o Senhor, porque a palavra do Senhor é poderosa para nos limpar os nossos caminhos, nos livrar do mal. Os dias são maus, irmãos. Quando nós lemos e guardamos a palavra lá em Salmos, onde acabamos de ler, diz lá, e guardei a tua palavra. Quando nós guardamos a palavra, nós somos guardados pelo Senhor. O importante é isso, estarmos atentos e buscando diariamente o Senhor, permitir ser edificado pelo Senhor, edificado pelo seu corpo, pelos membros de Cristo. No capítulo 34, o que aconteceu com Josué, irmão? Você acha que parou nisso? Dele ficar à porta da tenda todos os dias? Josué avançou e isso fez com que Josué avançasse muito mais diante de Deus e diante da congregação. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Josué alcançou algo diante do coração de Deus. O Senhor permitiu que ele fosse levantado depois da morte de Moisés. Ele recebeu da parte do Senhor, porque ele foi fiel ao Senhor. Ele permaneceu ali. Então, ele recebeu uma porção do Senhor para servir toda a congregação. Depois que Moisés morreu, quem assumiu o povo foi quem? Josué. Mas não era porque ele era mais inteligente, porque ele era mais capaz, porque ele amou, irmãos, o Senhor, servindo dia e noite Moisés. A fidelidade dele para com o outro ganhou o coração de Deus. E o Senhor viu naquele jovem
algo que alegrou seu coração. E antes de Moisés partir, Moisés impôs as mãos sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Isso diante do povo confirmou a vida de Josué. E Josué conduziu o povo até o fim. Josué perseverou. Nós vamos perseverar, irmãos, a estar diante do Senhor. Amém. Até que os nossos caminhos estejam limpos, até que a nossa vida esteja bem firmada, até que alcançamos agradar o coração de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo, irmãos. Agradar o coração de Deus, ganhar o coração do Senhor, ganhar o coração do Senhor. Então, andar diante do Senhor, irmãos, é algo muito sério. Quando nós falamos aqui, quando o Senhor fala conosco, de nós darmos tempo para o Senhor, de nós ficarmos diante do Senhor, de se esconder no Senhor, por causa dessas coisas, irmãos. Nós só recebemos alguma coisa se permanecemos diante de Deus fielmente. Fielmente. Nós estamos falando de caminhar, não é? Nós estamos falando de caminho. Nós estamos falando de permanecer diante do Senhor. 1 Samuel 18, verso 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. 1 Samuel 18, verso 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Essa é uma receita muito importante, irmão. Se queremos o Senhor conosco, devemos caminhar prudentemente em todo o caminho. Nós purificamos o nosso caminho também andando prudentemente. É mais uma receita para nós, irmãos. Aqui Davi, ele estava passando uma experiência muito difícil. Verso 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Então até o rei Saul, irmãos, começou a ter receio de Davi. Porque Davi andava de modo tão prudente diante do Senhor, porque ele queria pegar Davi em alguma falha. Ele estava espreitando Davi para matá-lo. Ele não conseguia. Então até o rei Saul começou a ter receio dele, porque ele não dava oportunidade para outra coisa. Então, conforme Saul mandava ele andava prudentemente, se cuidando, se guardando. Então é essa experiência, amados, que nós precisamos alcançar. Essa experiência está dentro daquela relação lá no Salmo 119. Para ter um caminho limpo, eu coloco diante do Senhor, Senhor, limpa o meu caminho. Mas o Senhor nos dá o direcionamento, mas nós não praticamos o direcionamento do Senhor. O meu caminho vai continuar de uma forma errada. O que faz meu caminho reto, meu caminho aplanado, é eu obedecer às ordenanças do Senhor. Se nós desejamos alguma coisa, irmãos, na casa de Deus, o primeiro passo é agradar o Senhor, é alcançar o coração de Deus, é ganhar o coração de Deus. Então Davi aqui, ele como nós falamos de Josué, falamos agora de Davi, é que nos mostra um outro lado, a prudência. Jovens, velhos, todas as idades, devemos caminhar prudentemente. Prudentemente. E até o nosso inimigo vai ter receio de nós. Andar diante. Vigiando em todo o tempo, andando prudentemente. Assim o Senhor encherá os nossos corações de temor, para que nós não pequemos contra Ele. Nós somos guardados. Por isso a importância de guardar a palavra do Senhor, porque guardando a palavra do Senhor, andando prudentemente, vigiando, o Senhor diz para nós vigiarmos. Assim, nós somos guardados pelo Senhor. Do Senhor, sendo vigilante, andar com entendimento, andar na revelação do Senhor, sem inventar nada, irmão. Esperar no Senhor com paciência, aguardar a nossa vez. Então Davi, ele obedecia a Saul em tudo, mas ele andava prudentemente, ele andava diante do Senhor. Eu acredito que é essa a experiência para os nossos dias, irmãos. A igreja, ela não pode andar com a multidão. A igreja, ela tem que andar com o Senhor. Amém. E para andar com o Senhor, o Senhor exige, melhor dizendo, né, certas coisas para a nossa vida.
Eu digo que eu ando com o Senhor, mas o meu caminho não condiz com essa experiência. Se nós queremos a mudança na nossa vida, irmãos, ela deve vir através da obediência aos requisitos que o Senhor pede, aos requisitos. Se você vai se alistar, se você não tiver dentro dos requisitos do serviço militar, eles não vão te aceitar. E no Senhor é a mesma coisa. O Senhor tem os seus requisitos. O nosso objetivo, irmãos, da igreja é agradar o Senhor. E para agradar o Senhor, existem requisitos, que nós lemos lá no Salmo 119. Os irmãos entenderam aqueles requisitos? Aquilo é prático, irmãos. Se alguém pede alguma coisa, vai e faça. Se alguém coloca alguma coisa nas tuas mãos, vai e faça. Isso é fidelidade. Eu estou ganhando o coração do Senhor. Estou ganhando o coração do Senhor. Amém? E Paulo, ele traz ali para Timóteo muitos conselhos. Timóteo era um jovem. E Paulo traz a ele também muitos conselhos práticos. Eu vou passar aqui rapidamente alguns. Né? Vamos abrir aqui no livro de Timóteo. Então nós vemos a vida de Josué, vemos a vida de Davi. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. O primeiro requisito é o que? Guardar a fé. Guardar a fé. O que tem que orientar a nossa vida, irmãos, é a fé. O que tem que nos direcionar é a fé. O tempo todo o nosso coração exercitando nesse caminho, indo, ouvindo, mas caminhando-se pela fé. Aqui em 2 Timóteo também, para confirmar, também capítulo 1, né, um conselho de Paulo a Timóteo, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida, em que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estando certo de que também habita em ti. Então, irmãos, é uma confirmação. Aquilo que Timóteo tinha recebido através da sua mãe, da sua avó, que Paulo falava, essa fé está em você, mas não é uma fé não fingida. É por essa forma, por essa maneira que você deve caminhar. Ainda que você é jovem, mas caminhe dessa forma, que lá na frente vai dar certo, em outras palavras, né? Então a primeira coisa é trazer a memória. Nós temos que trazer a lembrança, aquilo que o Senhor tem falado. Trazer a lembrança, pensar naquilo que é de cima. Né? Estar com a nossa mente ligado naquilo que é de cima. Ou seja, Timóteo, você não pensa em outra coisa, a não ser naquela fé que foi repartida com você, que você aprendeu. E a fé que nós temos aprendido não foi de qualquer maneira, de qualquer forma. Alguém comprometido com o Senhor nos transmitiu essa fé. E uma vez que eu aguardo e caminho por ela, o meu caminho será limpo, irmãos. É uma outra receita que não podemos esquecer. Trazendo à memória a fé, porque tudo é feito pela fé. A edificação do corpo é feito pela fé. Não é em fábulas, não é em genealogias, não é coisas intermináveis, que nós vemos hoje tanta invenção para manter o homem preso. Mas Paulo fala, a fé não fingida. Traz a memória, traz aquilo que você aprendeu com homens fiéis. Amém? Isso vai fortalecer a nossa vida. Isso vai nos manter, irmãos, no caminho correto. Firmes. 2 Timóteo, capítulo 3. Então, um dos passos é trazer à memória a fé. Segundo passo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, um outro conselho, né, do Senhor para a nossa vida, né? Seguir a doutrina.
Porque essa doutrina que o Senhor tem trazido para nós, esse ensino que nos guardará, de que vai nos fortalecer de todas as coisas. Aqui Paulo fala de uma perseguição. Se você for ler essa perseguição lá em Atos, foi muito forte, mas o Senhor os guardou. E aqui Paulo estava transmitindo a Timóteo essa perseguição, dizendo: Timóteo, o Senhor também te chamou para sofrer, para padecer, mas permanece, segue essa doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tudo isso te guardará. Isso aí, irmãos, é uma fórmula que nos mantém firmes no dia da perseguição. Quando nós mantemos a palavra dentro de nós viva e seguimos com uma fé não fingida, ser fiel no que o Senhor tem nos dado, isso nos guardará naquele dia. Então, trazendo a memória, seguindo o quê? A doutrina. Verso 3,14, o que diz aí? Nós acabamos: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Uma outra coisa, permanecer no que aprendeu. Permanecer. Nós vamos permanecer, irmão, naquilo que o Senhor tem falado conosco diariamente. Permanecer. É um dos requisitos também que firma a nossa vida, que produz em nós, irmãos, uma constância e uma permanência. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de grandes revelações. Nós precisamos entender e discernir o que o Senhor tem falado conosco e nisso firmar os nossos pés. Permanecendo naquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, nosso crescimento é contínuo. Dia após dia, nós crescemos um pouquinho, mais um pouquinho, diante do Senhor. Nós não temos aquele: hoje estou crescendo diante do Senhor, amanhã já estou estagnado. Depois eu já cresço, no outro dia estou estagnado de novo. Aqueles altos e baixos. Mas quando nós permanecemos, nosso crescimento devagarinho, contínuo, todo dia o Senhor operando nas nossas vidas, nós crescemos de pouquinho em pouquinho. Caminhar pela fé, trazer a memória que nós temos aprendido, guardar a doutrina de Cristo, permanecer. Então são essas coisas, irmãos, que vai fazer a diferença na minha vida. E no verso 15 diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E que desde a meninice sabes as sagradas escrituras. Essas escrituras, quando elas guardadas no nosso coração, essas escrituras, quando nós caminhamos por elas nos fazem o quê? Sábios para a salvação. Que é um item importante para a nossa vida também. Saber e permanecer naquilo que o Senhor tem nos ensinado, irmão. Então Paulo traz aqui vários conselhos, vários conselhos para a vida da igreja, não só dos jovens, mas para todas as idades. E em 1 Timóteo capítulo 4, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, um outro conselho de Paulo a Timóteo: não despreze a tua mocidade, não despreze a tua juventude. Como que eu posso desprezar a minha juventude, a minha mocidade? Não cumprindo, irmãos, esses conselhos, achando, muitas vezes nós paramos assim: eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não é para mim, né? Isso é para o outro. Nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor tem repartido conosco. Não podemos deixar que o outro nos despreze, mas a maioria das vezes eu mesmo me desprezo. Eu não vou fazer aquilo que não fui dado para fazer, mas eu vou permanecer naquilo que o Senhor me deu para fazer. Os irmãos estão compreendendo?
Não desprezar. Ser persistente, irmãos. Ser persistente em quê? Em ler, no caso de Timóteo, exortar os irmãos e ensinar. Nós precisamos, irmãos, ser persistente na leitura da palavra, na oração. Então, o quebrantamento, irmãos, me leva a me dobrar diante desses requisitos do Senhor. Nós vamos compreendendo a seriedade do negócio? Então, o quebrantamento, quando eu me dobro, quando eu reconheço que eu preciso de recursos. Aonde eu vou buscar esses recursos? No Senhor, aos pés do Senhor, para exercer aquilo a qual o Senhor foi me dar. Gálatas capítulo 1. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos que aqui Paulo falando, né, aos irmãos, ele não foi dado pelos homens, mas ele aprendeu, ele recebeu através de quem? Do Senhor, por uma revelação do Senhor. E todo serviço é pela revelação do Senhor, e é necessário isso. Mas antes de Paulo receber, o coração dele foi provado. Ele alcançou a confiabilidade para receber o Evangelho, para pregar o Evangelho. Porque o Senhor não vai dar nada o que é dele para alguém que não tem comprometimento com Ele. Hoje nós vemos aí, falando da pregação da palavra, né, que o ministério, eu tenho um ministério da palavra, e eu uso a palavra da forma que eu quero. Isso está errado, porque como o próprio serviço diz, o ministério, o serviço é da palavra, não é meu. Eu que devo estar sujeito ao serviço da palavra. Eu que devo estar sujeito à palavra. Não a palavra está sujeita a mim. Paulo se sujeitou à palavra. A palavra do Senhor, palavra viva, Cristo Jesus, ela deve nos usar, não ao contrário, nós usarmos a palavra, mas sim permitir que a palavra, Cristo Jesus, nos use e não ao contrário. E o Senhor confiou a ele o ministério da palavra. Fez dele mestre e pregador. Mas antes de ele alcançar esse serviço, ele alcançou o coração do Senhor. A confiabilidade. Então tudo, irmãos, no Senhor é uma confiabilidade. Não é assim. E nós devemos dar essa prioridade ao Senhor. Começando pela nossa vida. Começando pelo nosso tempo. Prioridade ao Senhor em todas as coisas. Amém? Então, como purificará o homem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra, caminhando pela fé, trazendo a memória, seguindo a doutrina do Senhor, sendo fiel ao Senhor, permanecendo diante do Senhor todos os dias. Todos os dias, irmão. Se nós amarmos o Senhor, a nossa vida vai ajustar. Precisamos amar o Senhor e deixar Ele quebrantar o nosso coração, deixar Ele nos ensinar. Não podemos sair da simplicidade que é em Cristo, porque se isso acontecer nós vamos sofrer. Precisamos permanecer e caminhar prudentemente em todo o nosso caminho. Lembrando que o caminho de Deus ele é reto. Às vezes nós queremos tomar atalho, né? Às vezes nós queremos chegar primeiro do que Deus lá na frente. O mais importante é caminhar com Ele, irmão. Não na frente dele. Caminhar com Ele. Eu desafio os irmãos, se nós praticarmos isso, muita coisa dentro de nós vai mudar. Muita coisa dentro de nós vai mudar. Nós vamos entrar em outra experiência, irmão. Às vezes a nossa vida está tão apática, né? E queremos oferecer aquilo que Deus não quer a Ele. E a nossa vida fica rasa. Ai, se nós soubéssemos quem fala conosco. Ela ia todo dia ali, irmãos, naquele horário. Ela tinha uma rotina diária. Ela esperava o Senhor, mas ela tinha uma rotina diária. O Senhor precisou entrar na vida daquela mulher. O Senhor precisa entrar na nossa vida, irmãos, para mudar a nossa rotina. Senão nós vamos passar a vida toda indo no poço buscar água, sempre tendo sede, sempre tendo sede, sempre tendo sede, enquanto nós temos a fonte da vida. É mudar.